Que pai ou mãe que não sonha em ver os filhos crescidos, formados, realizados profissionalmente e felizes? Acham que não existe quem não queira dar o melhor de si para o seu filho. Afinal de contas, sem romantizar a questão, o papel dos pais é justamente fornecer suporte emocional, financeiro e intelectual, que contribuam para a formação de uma pessoa capaz de caminhar com as próprias pernas quando alcançar a fase adulta, certo? Pensando nesses objetivos, você sabe quais são os melhores investimentos que você pode fazer para educá-los e ajudá-los a se preparar para essa vida que vai ser longa? Então assista o vídeo até o final, que vamos compartilhar com você 3 investimentos fundamentais para isso. Meu nome é Nelson Paiva. E eu sou Juliana Frota. E esse aqui é o seu lado mais seguro. Para um pai ou uma mãe, filho é tudo na vida. É claro que quando a gente diz que tudo é uma figura de linguagem, não é para levar o pé da letra, porque nossa vida não necessariamente é centrada exclusivamente neles. E nem pode, né? Mas ser pai e mãe são papéis importantíssimos na vida de um filho. Pensa na natureza. Qualquer animal adulto cuida e protege a cria até que ele atinja a maturidade para viver a sua vida. Como nós, humanos, não seria diferente disso. Só que nossa vida é muito mais complexa e exige de nós uma dedicação intensa para dar a melhor criação que podemos até que os nossos filhos atinjam a fase adulta. E existem 3 investimentos que são importantíssimos nesse processo. E eu falo isso não só como planejador financeiro, mas como pai de 2, da Maria, já com 19, e do Igor, com 5. O primeiro deles é o que vem à cabeça das pessoas mais fácil: o dinheiro. Quanto custa a criação, a alimentação, lazer, as roupas de um filho durante a infância e a adolescência? E o custo mais elevado de todos, a escola e a formação profissional, seja a faculdade, cursos técnicos, intercâmbio, livros e outros. Não precisa sair fazendo conta no detalhe, mas é importante ter uma estimativa geral de custo médio que a formação do seu filho vai precisar, principalmente desses custos que são mais elevados. E invista, se possível, desde o nascimento dele, para formar uma reserva para complementar a formação dele lá pelos 20 anos. Então, calcule uma estimativa de quanto de dinheiro vai precisar para pagar a faculdade dele. Ou, se você quer que ele faça um intercâmbio, por exemplo, no final do colégio. Porque, independentemente do modelo futuro de educação, uma coisa é absolutamente certa: ele vai precisar de dinheiro para iniciar a vida profissional. Se você já tiver um projeto específico que gostaria de proporcionar a ele, calcule os custos desse projeto. Ou seja, quanto de dinheiro você vai precisar ter lá na frente para bancar esse projeto. Então estabeleça um valor por mês para investir. Se perceber que o valor ideal necessário ainda não é viável para você, não tem problema. O importantíssimo desse processo é começar. Pode ser 100, 200, 500, não importa. Veja o valor que se encaixa no seu orçamento e que não prejudique a sua formação, da sua reserva de emergência e da sua aposentadoria financeira. Esse investimento é para um projeto específico, a formação profissional do seu filho. Então, apenas um exemplo. Se você investir R$100 por mês durante 20 anos em um investimento de renda fixa absolutamente conservador, você poderá acumular até cerca de R$45 mil. Mas se aplicar os mesmos R$100 em investimentos um pouco mais arrojados, pode acumular um pouco mais, cerca de 55 mil. O que mais conta nesse processo é o tempo e a consistência e frequência nos investimentos. Bom, depois de definir quanto vai investir, escolha as alternativas de investimentos adequadas ao seu perfil e ao prazo que você tem para alcançar esse objetivo. Se faltar pouco tempo, 2 ou 3 anos, prefira investimentos conservadores, de renda fixa que tenham mais liquidez, como Tesouro Selic ou contas remuneradas que você encontra em muitos bancos digitais hoje. Eles rendem menos, mas são mais seguros de todos. E você tem fácil acesso ao dinheiro quando precisar. Liquidez.
Mas se tiver mais que 10 anos para alcançar esse objetivo, existem outras alternativas muito mais interessantes. Se não quiser administrar no detalhe o dinheiro, pode optar por uma previdência privada. Nela é muito interessante porque você tem as alíquotas de imposto de renda menores, se o dinheiro permanecer por lá investido por 10 anos. E também te permite escolher fundos moderados, agressivos, que podem rentabilizar melhor o seu dinheiro ao longo do tempo. Além disso, se depois não precisar do dinheiro para a formação, seus filhos podem seguir com o investimento para a vida. E quem sabe até a aposentadoria deles. Ou podem sacar ou fazer portabilidade também. Sim, e colocar em fundos os quais tem o perfil dele. Enfim, a Previdência é bastante flexível e excelente para aquelas pessoas que não são investidores profissionais super conhecedores de investimento. Só cuidado para não escolher fundos de grandes bancos com taxas de administração muito elevadas. Temos uma playlist aqui sobre previdência privada. Se quiser saber mais sobre esse tipo de investimento, dá uma conferida lá. Já para quem quer administrar mais de perto, de forma ativa, entende mais de investimentos e produtos financeiros, pode formar uma carteira de investimentos por conta própria. Nesse caso, se o horizonte de investimento for longo, de 20 anos, pode investir em ETFs e ações. Sim, por ser de longo prazo, né? É importante saber o que você está fazendo com o seu investimento. Já o segundo investimento fundamental para a educação dos filhos é algo que ninguém gosta de pensar, mas é importantíssimo porque ele pode colocar tudo a perder. São os seguros de vida. Sabe por quê? Porque durante 20, 25 anos, os nossos filhos vão depender do nosso dinheiro para viver. Mas se alguma coisa acontecer com você nessa jornada, como é que fica? O que acontece com a vida financeira deles? É nossa responsabilidade, enquanto pai e mãe, garantir, assegurar a continuidade da formação deles, mesmo na nossa ausência. Assim, eles conseguem se sustentar até se formar, se encaminhar na vida e saber caminhar pelas próprias pernas. Nós temos uma cliente que nos procurou justamente porque perdeu o marido do nada. Ele passou mal. Era um atleta com 40 anos e ela com 2 filhas pequenas. Quando tudo aconteceu, ela foi pega absolutamente desprevenida, porque eles não tinham dinheiro guardado suficiente e não tinham seguros. Ela diz que ele sempre foi daqueles que pensava pouco no futuro e numa hora para outra ela precisou se virar e mudar sua maneira de pensar e correr atrás de tudo sozinha. É claro que a regra é dar tudo certo, mas não dá para ignorar que pode não acontecer isso. O seguro de vida serve justamente para isso. E neste caso, como o objetivo é proteger por um tempo, enquanto nossos filhos dependem do nosso dinheiro, uma alternativa muito interessante são os seguros de vida temporário. Assim você protege a continuidade dos estudos dos seus filhos por 10, 15, 20, 25 anos, até que eles possam caminhar por conta própria. E essas proteções saem bem mais baratas, justamente porque o tempo de duração delas é menor, né? E por último, e igualmente muito importante, é investir em bons exemplos. Nossos filhos aprendem muito mais com aquilo que eles observam em nós. Portanto, as nossas atitudes têm um poder de ensinar muito mais elevado do que imaginamos. Quando você tem uma relação saudável com o dinheiro, investe com objetivos definidos, tem proteções adequadas e conversa com seus filhos sobre isso ao longo da vida deles, e claro, dentro da capacidade de absorção deles em função da idade, né? Eles terão uma aula de educação financeira que podem precisar na vida deles. Certamente eles vão crescer, construir suas carreiras, serão pessoas com uma relação com dinheiro muito mais saudáveis também. Porque uma das coisas que eles vão precisar saber para o resto da vida adulta é exatamente isso, é como lidar com dinheiro, que eles irão receber no futuro pelo seu trabalho, pelo seu empreendedorismo. Quando você faz esse ciclo, você permite que os seus filhos tenham total condições de serem adultos autossuficientes para viver a vida deles por conta própria. Espero que
que algum desses pontos contribuam aí para você construir o seu ciclo de investimento para formar e proteger os seus filhos. Se tiver alguma outra questão que funcione por aí, compartilhe aqui com a gente, que nós vamos adorar conhecer. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, um abraço.